Olá pessoal e bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos um vídeo muito interessante e vamos falar sobre um tema muito atual. Então não saia do vídeo, fique até o final, porque o vídeo de hoje vai dar o que falar. Então fique conosco logo após a vinheta. Com certeza você já esteve dentro de alguma igreja evangélica e viu algum culto intitulado de campanha. E o vídeo de hoje se compromete a responder se essas práticas estão corretas perante a Bíblia, se Deus tem se agradado desses fatos e quais são os riscos e perigos para a fé cristã. As campanhas são instituídas por líderes cristãos, por pastores, apóstolos, missionários e são reconhecidas pelos meios cristãos como ativadores da fé. Tais práticas nunca se findam dentro da igreja, e a igreja vai vivendo de campanha em campanha, de campanha em campanha, entra mês e sai mês. Assim que está terminando uma campanha, logo os pastores e líderes já correm para se iniciar outra campanha. É possível se observar até mesmo que dentro do calendário semanal de culto, há um dia na semana em certas igrejas separado apenas para a campanha que eles vai fazer. E as campanhas estão estruturadas sobre o mesmo pensamento em todas as igrejas, que é o pensamento retribucionista. Esse pensamento retribucionista, ele está pautado no fato de que sempre existe algum tipo de envelope, amuleto ou propósito, e o cristão se compromete a pagar uma quantia em dinheiro por aquele amuleto, ou destinar algum tipo de oferta, ou até mesmo ir à igreja em todos aqueles cultos, porque se ele não for, ele estaria quebrando a campanha, para que assim no final dessa campanha ele possa alcançar alguma graça, algum milagre, algum sinal, alguma bênção material. Então ele vai sempre ou ir à igreja ou dar uma quantia em dinheiro com a intenção de receber de volta em forma de milagre ou ser atendido por Deus. O marketing para esses cultos é espetacular. Com certeza você já viu vinhetas na internet, nas mídias sociais, se utiliza de carros de som, de flyers, de panfletos, o boca a boca, e as mídias sociais hoje têm sido usadas com grande peso para atrair as mais variadas quantidades de pessoas quanto possível para dentro da igreja. Nesses vídeos, os marqueteiros gospel, eles fazem um trabalho excelente, onde tentam colocar uma grande atmosfera espiritual, única e poderosa, sempre banhada a diversos testemunhos maravilhosos, tendo sempre a figura central de um líder, né? Sempre é um pastor, um apóstolo, um missionário, conhecido como homem de Deus, também as muitas vezes chamado de profeta, por que não? E na maioria das vezes, ou é um pregador de fora, ou é um pastor que sempre é um especialista em determinada área espiritual, cura interior, revelação, cura da fé, profecia, libertação, e assim vai. Sempre é um especialista que vai estar ali nessas campanhas. O chamado para que as pessoas venham até esses cultos de campanha são sempre muito apelativos, prometendo resoluções rápidas, tirando a pessoa do extremo impossível para uma vida de vitória em poucos dias, né? E alguns prometem em 21 dias, outros em 7 semanas, e por aí vai. Mas sempre é prometendo cura, ou uma grande prosperidade financeira, ou a restauração de um casamento, ou que ele venha a ser honrado entre todos, e sempre é de maneira muito rápida. Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. O mercado, observando a grande demanda nas igrejas por essas campanhas, haja vista que, à medida que as campanhas vão sendo criadas, vários tipos de amuletos foram sendo também incorporados a essa campanha. Não é difícil você encontrar
diversas lojas, tanto online quanto lojas físicas, que são feitas apenas para atender às campanhas das igrejas. Dentro dessas lojas você vai encontrar os mais variados tipos de envelopes para campanha, envelopes para dízimos. Lá você vai encontrar o tijolo, o martelo com o azeite dentro, o cajado de Moisés, o chaveiro, você vai encontrar menorá, você vai encontrar arcas, meias, castiçais, todos os tipos de amuletos você vai encontrar dentro dessas lojas para atender às campanhas das igrejas em suas necessidades. Existe até mesmo um movimento generalizado em tentar colocar as campanhas como algo direcionado pelo próprio Deus. E é normal em muitas igrejas, quanto não em todas, antes de iniciar-se uma campanha, o pastor chamar um grupo de irmãos para orar, e sempre eles procuram subir a algum tipo de monte, ou tirar algum dia de oração dentro da igreja, e ali ele busca alguns irmãos, quando não toda a igreja, ou então ele mesmo faz essa oração, grava e posta o vídeo no grupo da igreja, ou em suas redes sociais, e ele faz essa oração, que pode ser algumas horas, ou pode durar também alguns dias de oração, simplesmente para que Deus venha revelar a ele qual é o tema da próxima campanha, qual é o objeto que ele vai fazer, ou criar algo novo do nada, alguma coisa nova. Pegue sal e jogue na terra que vai ser curado, e sempre vem acompanhado de algum texto bíblico, mais ou menos é assim que acontece, para dar um requinte de espiritualidade à coisa, entendeu? Tais pastores e tais líderes oram e jejuam, às vezes, por vários dias para que Deus venha operar dentro desses cultos. É normal esses pastores se isolarem muitas vezes em alguns montes e atualizando a sua igreja através das mídias sociais. Alguns pastores sobem os montes, vestem-se de pano de saco e ficam ali orando por vários dias, por várias horas. Muitos deles levam água para ser consagrada em cima do monte, ou levam objetos para ser consagrada em cima daquele monte, e depois distribui esses objetos para os irmãos dentro da igreja, para que Deus venha operar com grande poder e com grande glória. O desejo de manifestar algo espiritualesco é de tamanha barbárie que alguns chegam até mesmo a viajar para lugares santos, como a terra de Israel, e trazem de lá folhas, terra, água, e vendem isso, vendem não, entregam para quem dá uma oferta dentro da igreja, me desculpe, por altas quantias, né, de oferta, e fazem isso simplesmente para, quanto mais espiritualizado é a coisa, mais adesão da população evangélica tem. Quanto mais espiritual e místico for, melhor é a campanha de se realizar. Dado o tamanho e a complexidade das campanhas dentro do meio cristão, não é possível descrevê-las aqui por completo, mas com certeza você já viu alguma dessas práticas em algumas igrejas ou até mesmo na sua igreja que você congrega. E normalmente o que acontece é que um pastor ou um líder espiritual, ele assume ali uma posição de frente, de representatividade, de liderança, e assume no lugar do crente a responsabilidade por, entre aspas, pagar o preço pela vitória dele. Ele toma aquela causa como se fosse dele. E ele, não, deixa comigo porque agora eu vou orar, tá comigo agora. Eu vou orar, vou jejuar. Deus vai trazer essa vitória. E esse pastor, então, ele começa a orar pela causa dessa pessoa. Começa a subir no monte e tudo isso sempre é documentado nessas igrejas. Ele posta vídeo, né? Ele vai mandar algum tipo de áudio ali, olha, eu tô orando, tô orando. E quando ocorre, né, daquela pessoa alcançar aquilo que ela desejava, quando isso ocorre, acaba que o próprio pastor dá por se gabar e dizer, tá vendo, eu orei por fulano, fulano estava dessa forma, eu orei e Deus fez assim. Acabando trazendo esses tipos de vitória como uma espécie de marketing para o seu próprio ministério. O que é muito comum também hoje em dia, cristãos, né, escrevem ali seus pedidos em papéis, o pastor mergulha em um azeite que foi consagrado há 7 dias no monte,
E ele leva esses pedidos agora até um monte, ele ora em cima desses pedidos, quando não bota fogo ou faz algum tipo de ritual, né? E assim o crente tem certeza mais afim de que receberá a sua vitória. Quando analisamos os documentos da Igreja Centenária, quando eu digo Igreja Centenária, eu estou me referindo à Assembleia de Deus, nós encontramos apenas 3 tipos de campanha. Era a campanha evangelística, a campanha evangelizadora e a campanha nacional de oração. Isso está bem documentado no Dicionário do Movimento Pentecostal, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. A campanha evangelística ela foi fundada no ano de 1947, na Assembleia de Deus da Casa Amarela, no estado de Pernambuco, durante o ministério do pastor José Bezerra da Silva, que consistia simplesmente em um movimento de sair às ruas para pregar o Evangelho de Cristo às pessoas. A segunda campanha que vemos na história da Igreja da Assembleia de Deus no Brasil seria a campanha nacional de oração. Essa campanha nacional de oração foi fundada no ano de 1943, estabelecida em todo o país, em todas as igrejas do Ministério de Madureira. As igrejas então se mobilizavam a orar por propósitos pré-estabelecidos, que normalmente eram salvação de almas, batismo com o Espírito Santo e o agir de Deus no meio da igreja. Também é impossível observar no meio da igreja primitiva qualquer tipo de prática que se assemelhe às campanhas como conhecemos nos dias de hoje. Não é possível se observar no meio da igreja primitiva qualquer tipo de culto que se assemelhe com as campanhas que são efetuadas hoje dentro da igreja. Alguns, forçosamente e de maneira leviana e intencional, chegam a modificar o sentido de alguns textos bíblicos, dando a entender que aquilo seria uma espécie de campanha, como aquele texto de Josué diante das muralhas de Jericó já sofreu 7 voltas, 7 dias, gritar no final, gritar no último dia, como aquele texto de Daniel já sofreu, foi orar 21 dias e agora o propósito é de 21 dias para a resposta. Mas há de se observar que Daniel nunca propôs em seu coração orar 21 dias. Ele propôs orar em seu coração até Deus lhe responder, o que demorou 21 dias. Além do que, quando observamos os documentos da igreja e também a Bíblia Sagrada, não encontramos nenhuma ordenança para que se faça tal prática no meio cristão. Você deve estar se perguntando, mas as coisas não foram sempre assim aqui? Eu quero te dizer que não, que houve um tempo na igreja brasileira em que não havia essa palhaçada que existe hoje, que os irmãos veem hoje. Não havia essa parafernália que os irmãos veem hoje. O que acaba tornando alguns cultos como se fosse uma espécie de espetáculo gospel, um circo a céu aberto, onde sempre tem uma pessoa que está ali no meio, supostamente o homem de Deus, e quanto mais místico e arcaico ele se apresenta, melhor é para a população. Como diz Maquiavel, enquanto existir alguém que engana, sempre existirá alguém que se deixará ser enganado. As campanhas dentro do Brasil, elas se iniciaram pelo movimento da teologia da afirmação positiva, também conhecida como a teologia da prosperidade, que foi um movimento iniciado nos Estados Unidos, mas foi trago para o Brasil através da Igreja Universal do Reino de Deus do bispo Edir Macedo, no ano de 1970. Começou-se então a pregar dentro do Brasil a teologia da confissão positiva, o que mais tarde, conforme os pastores foram saindo da Igreja Universal, dentre eles ali da Mundial, e depois a Genoduc saiu da Mundial, se não me engano, o primo do Edir Macedo, que é o missionário, e ali as igrejas, os pastores foram saindo da Universal e foi espalhando essa trevos de 4 folhas, rosa ungida, pé de coelho, ferradura pendurada na parede, bater 3 vezes na madeira para evitar maldições, se auto-benzer,
crê em Deus Pai, que é o que parece muito com se auto-ungir que existe hoje dentro da igreja, são práticas de religiões exteriores, mas que são adaptadas dentro da igreja. Quantas pessoas não andam com o chaveirinho da campanha ali tocando em tudo, porque aonde ele tocar com o chaveiro, Deus vai dar? Quantas pessoas não pegam o fio de Raabe que entregue na igreja e amarram no seu veículo para o proteger de acidentes? Quantas pessoas não pegam o óleo santo que foi distribuído ali na igreja e cozinham com esse óleo, ungem tudo quanto há dentro de sua casa para trazer assim proteção, livramento, milagre? Onde está o erro de tudo isso? Porque apesar de se parecer ser uma coisa boa, por que não? Estão todos dentro da igreja, estão todos orando, mas estão todos errados. Eu vou te mostrar por quê. Primeiro que as campanhas, elas minam a centralidade do nome da pessoa de Cristo dentro da igreja, o que se assemelha muito com idolatria, porque a Bíblia diz que o nome de Cristo ele é necessário para todo e qualquer pedido, para todo e qualquer milagre. O apóstolo João escreve no Evangelho de Jesus Cristo, que ele escreveu, no capítulo 16, no verso 24, Jesus disse: Até agora nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, nós observamos que o próprio Jesus diz que, excepcionalmente, o seu nome é unicamente necessário para alcançar qualquer tipo de graça diante de Deus, lógico, se assim for da sua vontade. Essa anátema pelas igrejas cristãs brasileiras, infelizmente. Os cristãos não tiveram dificuldade alguma em aceitar tais doutrinas no seu seio doutrinário. Haja vista que o homem, por natureza, já vem um pouco idólatra diante de suas religiões, e é comum isso acontecer. Então nós vemos que a igreja meio que tem se afogado em meio a uma diversidade estranha de culto, aonde não se consegue mais discernir aquilo que é santo do que é profano, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Não é de longe que se pode observar a grande semelhança que algumas práticas religiosas dentro da igreja cristã têm com outras religiões, a maioria delas de matrizes afro ou de matrizes africanas. O que se pode observar nas campanhas das igrejas de hoje é uma espécie de grande fusão com diversas religiões que existem espalhadas ao redor do mundo. Muitas práticas efetuadas em diversos cultos no Brasil tiveram suas origens em práticas espíritas, práticas filosóficas, práticas católicas, que muitas vezes veio por introjeção dos pais, de filosofias, de outras religiões, e às vezes os próprios líderes fazem isso como uma espécie de paradigma, apenas repetindo porque viu alguém fazer e deu certo. A igreja, quando eu digo dar certo, é a igreja encher. E ele então repete-o também. Quantas pessoas já não viram dentro de suas igrejas o pastor pedir para que você levasse um copo de água, para que viesse orar por essa água, e quando você levasse essa água para casa, as doenças seriam curadas, o matrimônio seria restaurado, o filho seria liberto, e assim vai. Quantas pessoas já não viram a água indo com o pastor até o monte onde ele consagrava essa água e trazia para os irmãos, e os irmãos cozinham com essa água e fazem tudo com essa água, na esperança de que o milagre venha a ser alcançado. Pois bem, essa oração pelo copo d'água, ela teve um início mais fora da igreja cristã. Eu me lembro com clareza de quando eu era criança e o meu padrasto, todos os dias, religiosamente, às 6 horas da tarde, ele colocava um copo de água em cima da televisão, que era a hora em que começava a oração da Ave Maria. E ele tem forma de canto e rezava,
e ali depois ele pegava a água e fazia eu beber, fazia a minha irmã beber, e ele também bebia essa água que havia sido consagrada por aquela oração. Alguma semelhança com a igreja cristã? Pois bem, você sabe de onde veio esse pensamento de orar pela água, orar num copo d'água para que você pudesse beber essa água e ser curado? Tal prática teve origem no Brasil na década de 40 pelo irmão Alzírio Zaru. Se você nunca ouviu falar desse nome, é a imagem que aparece aqui. O irmão Alzírio Zaru, ele foi o primeiro homem no Brasil a orar pela água para que você pudesse beber essa água. Eu digo isso em rede nacional, em um programa de rádio da LBV, Legião da Boa Vontade. O nosso legionário, então, ele criou a prece pela água, prece pela qual ele é famoso até os dias atuais. E ele dizia: ora, se Deus criou a água, que o homem nenhum poderia inventar, entidade nenhuma poderia criar, então ele pode colocar dentro dessa água o remédio certo para cada um de nós. Duvidar disso é descrer das coisas mais elementares, da lógica dos elementos mais simples. A verdade é que a origem dessas práticas dentro da igreja não provém de ensinamentos bíblicos, não provém de ensinamentos cristãos, mas a origem dessas práticas dentro da igreja provém de crenças interiores, de filosofias mundanas e de influências de outras religiões apenas adaptadas ao meio cristão. As campanhas são atrativas no meio da igreja. E na maioria das vezes o culto mais cheio da igreja é os cultos de campanha. Quem não quer receber milagre de graça, rápido? O grande problema não é a igreja estar cheia. O grande problema é a motivação pela qual a igreja está cheia. E sabemos que a grande maioria dos que estão ali não estão porque querem servir a Deus, nem de longe. Eles estão ali porque estão interessados na bênção que eles vão receber. E caso eles recebam, eles rapidamente vão se afastar. Caso não recebam, mais rapidamente ainda vão se afastar. E eles se encaixam naquela descrição de Marcos capítulo 4, quando Jesus vai falar sobre a semente que foi depositada entre as pedras, que cresceu logo, mas não tinha raiz, veio o sol e a secou-a, e ela ficou infrutífera. Aí Jesus explica que são aqueles que, quando ouvem o evangelho, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Sobrevindo a tribulação, a luta, logo se escandalizam e morrem. Eu já vi muitos assim. E os pastores sabem o que estão fazendo. E é só ele perceber que a sua igreja começou a cair, número de pessoas a rendimento, que rapidamente ele pensa numa tática. Vou fazer uma campanha. Porque ele sabe que isso atrai as pessoas. Do que adianta os cultos de campanha estarem cheios, os cultos de ensino vazio? Não é vantajoso. E o último, as campanhas sempre vêm acompanhadas de pedidos para doações de dinheiro. E esse foi um dos principais motivos do rompimento da Igreja Católica com a igreja hoje conhecida como protestante. A igreja que nasceu por meio da reforma de Martinho Lutero, que era cobrar por indulgência. A prática é comum, assediar os cristãos, constranger os cristãos, porque se fulano está dando é porque ele é mais espiritual, tem mais fé. Então eu não quero ser visto como uma pessoa que não tem fé ou que não é espiritual, então eu também vou dar. A manipulação psicológica, a manipulação através da palavra, que se a pessoa não cumprir, se a pessoa não der, Deus não vai abençoar, a bênção só está lá, ela não vai crescer, ela não vai prosperar. O medo, a pessoa acaba doando. E é isso que se resume às campanhas. As campanhas são prejudiciais.
E é dessas campanhas que nascem as maiores atrocidades evangélicas. Então é isso. Ficamos por aqui. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para que o YouTube te avise quando sair material novo e me ajude divulgando esses vídeos nas redes sociais, no WhatsApp. E Deus vai continuar te abençoando. Amém? Muito obrigado e até mais!